Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós temos um passeio muito especial programado por uma cidade bíblica incrível, a cidade de Jericó. A gente vai conhecer o Monte da Tentação, a Árvore de Zaqueu e também as muralhas dos tempos de Josué. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar contando onde nós estamos. Nós estamos no deserto da Judéia, a 15 quilômetros do Mar Morto e somente 10 quilômetros da fronteira com a Jordânia. A cidade de Jericó, ela tem alguns recordes. Um dos recordes é por ser a cidade mais baixa do mundo. Nós estamos a 260 metros abaixo do nível do mar. E também essa é a cidade mais antiga do mundo que segue existindo. E por isso a cidade de Jericó tem muita história, mais de 10 mil anos de história, para ser bem sincera. E muitas passagens bíblicas também se passam aqui na cidade. E qual o significado do nome da cidade? Jericó em hebraico se pronuncia Yericho e ela pode significar ou a cidade perfumada ou a cidade da lua, já que em hebraico Yarer significa lua. Chegamos em Tel El Sultan, também conhecido como Tel Yericho. O que é Tel? Tel é uma palavra usada tanto em árabe como em hebraico, que usa para descrever uma colina arqueológica. Sim, a gente tem esse conceito aqui de tantos lugares arqueológicos que a gente tem. Como isso acontece? Pensem que a gente tem agora uma cidade como a cidade de Jericó, construída na sua maioria em pedra. E a cidade agora vai ser destruída, que seja por guerra, que seja por um terremoto, e as pedras vão ficar empilhadas. As próximas pessoas a virem a reconstruir a cidade, elas podem ou limpar o terreno ou construir por cima. E o que a maior parte das pessoas faziam nos tempos bíblicos era construir por cima. Então a cidade vai sendo construída uma por cima da outra e subindo o nível da cidade, literalmente construindo colinas de restos arqueológicos. E por isso a gente tem aqui uma colina inteira de restos arqueológicos, já que a cidade de Jericó foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes. E então justamente essa é a parte mais antiga da cidade de Jericó. Mas quando a gente chega aqui nas escavações de Jericó, o que todo mundo quer ver são as muralhas dos tempos de Josué. Mas vamos voltar um pouco antes na história para entender de que muralhas a gente está falando. O povo de Israel foi escravo no Egito durante 400 anos. E depois de 400 anos, finalmente chega a liberdade. E o povo de Israel vai vagar no deserto por 40 anos. Esse deserto hoje em dia é onde fica a Jordânia. A gente consegue vê-la logo aqui ao fundo, essas montanhas já fazem parte da Jordânia. E depois, agora de 440 anos, o povo finalmente pode entrar na terra de Israel e se assenta aqui próximo na região de Gilgal. E agora eles têm uma missão muito difícil, vir e reconquistar a terra de Israel, cidade após cidade. Pensem que durante esses 440 anos a terra não vai ficar vazia, e sim outros povos vão viver aqui. Esses são povos cananeus. E a primeira cidade a ser reconquistada vai ser a cidade de Jericó, que tem um grande empecilho, uma muralha gigantesca. E vamos agora conhecer o que provavelmente são restos dessa mesma muralha. E aqui, então, atrás da gente, a gente consegue ver a muralha, ou melhor dizendo, as muralhas de Jericó. A gente está vendo aqui uma muralha dupla colossal. No seu ponto máximo, ela tinha uma altura de 12 metros. Agora, a gente tem um grande problema em Jericó, que aqui não foram feitas suficientes escavações arqueológicas, nem todas as escavações que foram feitas são sérias e também tem muita influência política aqui nas escavações. Então a gente não tem todas as informações ainda para montar o quebra-cabeça, mas vamos ver o que a gente sim sabe dessas escavações e principalmente dessa muralha.
E como vai funcionar a reconquista? Josué manda 2 espiões a virem olhar a cidade de Jericó. Esses espiões se escondem na casa de Raabe, uma prostituta. E quando o rei de Jericó ouve que tem espiões do povo de Israel, ele manda buscarem eles. Então os espiões têm que se esconder e eles saem de fininho da casa de Raabe. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E como funcionava essa muralha dupla? A gente tem uma muralha aqui de um lado, uma outra muralha aqui, e no meio eram colocadas casas. Isso era uma técnica conhecida daquela época. Agora, quem vai querer morar literalmente nas muralhas? As pessoas que não tinham dinheiro, quer dizer, é a zona mais barata da cidade, já que tu está menos protegido, tu está exposto literalmente meio para fora da cidade, inclusive, e por isso faz muito sentido a narrativa bíblica quando Raabe fala que a família dela morava na muralha, provavelmente se refere a uma muralha como essa, se não essa mesma. Tem arqueólogos que acreditam que essa é a própria muralha dos tempos de Josué. E a gente vai ver como mais essa muralha e a destruição da cidade se encaixam com a narrativa bíblica. Quando se escavou aqui, se encontrou essa muralha destruída, o que se encaixa muito bem na descrição do livro de Josué, quando a gente sabe que o povo de Israel vai dar 7 voltas em volta das muralhas, tocar as trombetas e as muralhas vão cair. E por cima dessa destruição se encontrou uma camada de cinzas, porque a cidade foi queimada. A gente consegue ver claramente aqui embaixo uma linha preta porque a cidade foi queimada. Mas isso não é um grande indicativo, porque naquela época, quando uma cidade era conquistada, seguidamente ela era queimada. Isso nos indica a primeira coisa, que a destruição não foi um terremoto, e sim foi uma guerra. Mas quando se encontrou a cidade queimada, se buscou as coisas nessas cinzas e se encontrou comida, objetos, muita coisa. E isso não é uma coisa comum para a época, porque se vinha agora um povo e conquistava a cidade, qual era a primeira coisa que eles iam fazer? Saquear a cidade. Então é conquistar, saquear e só aí se queimava a cidade. E aqui não, a cidade foi destruída e queimada antes de ser saqueada. E isso se encaixa bem com a descrição bíblica, porque Josué fala que se vai pegar da cidade o ouro, a prata, os metais e o ferro, e só. E por isso a cidade foi queimada com tudo dentro. E por isso os jarros que se encontraram aqui dentro, cheios de comida, principalmente de cevada, são um indício arqueológico muito importante. E também por ser cevada é importante. Os jarros de cevada eram os que estavam mais cheios. Porque quando é a colheita da cevada aqui nessa região? Na primavera. E a gente sabe que quando o povo de Israel estava aqui nos acampamentos de Gilgal, eles celebram a Páscoa judaica, que também é conhecido como a festa da primavera. Quer dizer, eles estão aqui comemorando a festa da primavera e depois vêm e conquistam a cidade de Jericó, provavelmente na primavera. E a gente sabe que essa cidade também foi destruída numa primavera. E não só as muralhas da cidade de Jericó vão cair, como a cidade vai ser destruída e queimada. Mas não bastando tudo isso, Josué vai amaldiçoar a cidade em Josué 6:26. E ele diz que toda pessoa que tentar reconstruir Jericó vai pagar um preço muito caro, e ele vai pagar o preço no seu filho primogênito e também do seu filho mais novo. E por isso, aqui nas escavações arqueológicas se encontrou uma muralha e uma cidade destruída, uma camada de abandono. O que isso quer dizer? Se a cidade não é habitada, a terra vai se acumulando em cima dela. Então a gente tem alguns séculos de abandono e depois por cima a gente vê que a cidade sim vai ser reconstruída por Hiel. E como Josué previu, ele vai pagar o preço de 2 dos seus filhos. A gente vê aqui mais escavações arqueológicas.
e elas são mais profundas do que as escavações das muralhas que a gente viu agora há pouco. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são mais antigas. Porque quando a gente falou do Tel, a cidade vai sendo destruída, reconstruída, reconstruída, reconstruída. Quer dizer, quanto mais profundo, mais antiga a cidade. E essa torre que a gente está vendo aqui, pessoal, essa torre circular, ela é um dos primeiros edifícios da cidade de Jericó. Ela tem 10.000 anos de história. Vejam a grandiosidade dessa cidade. Uma das primeiras cidades do mundo, a cidade mais antiga que segue existindo, e a gente vê aqui essa construção colossal. E uma das maneiras que Jericó tira o meu fôlego é pensar em uma coisa. Quando Josué e o povo de Israel chegam aqui nesse lugar, a cidade já tinha então, naquela época, mais de 6.500 anos de história. Então, para Josué, essa aqui já era uma cidade milenar. E para a gente hoje em dia, claro, ainda mais história está enterrada aqui. E a gente espera que as escavações arqueológicas sim sigam e que a gente possa encontrar mais tesouros que saem dessas escavações. Então vejam o lugar incrível que a gente está. A gente vê aqui ao fundo a cidade de Jericó. A gente consegue ver também as montanhas que hoje em dia são a Jordânia, mas eu quero dar a volta com vocês para o outro lado, porque logo ali a gente vê uma montanha. Você consegue ver essa montanha que tem uma construção no topo? Essa montanha se chama o Monte da Tentação e é para lá que a gente vai agora. Então, venham comigo! A subida no Monte da Tentação a gente vai fazer com um teleférico que tem 1.330 metros de extensão e é bem mais fácil do que subir tudo isso caminhando. E também a gente tem uma vista linda aqui de cima. Por exemplo, a gente está vendo agora aqui ao nosso lado Tel Jericó, onde a gente estava há poucos minutos atrás. E aqui de cima a gente também vê plantações de bananas e tamareiras. E por causa das tamareiras, a cidade justamente é conhecida na Bíblia como a cidade das palmeiras. Aqui no final da linha do teleférico a gente tem uma vista linda da cidade de Jericó, porém a gente veio num dia especial, a gente veio num dia de tempestade de areia, então a visibilidade está um pouco estranha, um pouco diferente, por isso parece que tem um nevoeiro por cima, isso realmente é uma tempestade de areia. Tem dias que é bem mais intenso, tem dias que tu não consegue ver nada aqui, então hoje a gente consegue ver algumas coisas. O que a gente vê muito claramente são as montanhas da Jordânia, que a gente comentou antes, mas uma dessas montanhas, um pouco mais ao norte daqui, é o Monte Nebo. É o monte onde Moisés vai falecer. Quer dizer, Moisés vai conduzir o povo de Israel lá do Egito pelos 40 anos do deserto, mas ele vai falecer antes de entrar na terra de Israel. Então nessas montanhas vai ser onde Moisés vai olhar para a terra de Israel, ele vai chegar inclusive a ver a cidade de Jericó, mas nunca entrar. E agora vamos seguir a nossa caminhada para a entrada do monastério. Mas por que esse monte se chama o Monte da Tentação? O nome é por causa da tentação de Jesus. Duas partes dela aconteceram aqui. A primeira aconteceu aqui nessa parte que a gente está vendo aqui ao lado, que são os 40 dias e 40 noites que Jesus vai fazer jejum. E no local onde Jesus fez o seu jejum, monges começam a vir viver aqui desde o período bizantino. Uma forma de vida completamente isolada da sociedade. Venham comigo, eu quero mostrar para vocês. A gente consegue ver aqui que a montanha tem dezenas, se não centenas de cavernas. E esses monges começam a vir viver dentro dessas cavernas e eles vivem de uma maneira completamente eremita, isolada do mundo exterior, e a única conexão que eles têm com o mundo são entre eles aos domingos. Eles começam a construir escadas e conexões e eles começam a se juntar nos domingos para fazer orações coletivas, e esse sistema se chama Laurot. E agora
o que acontece é que esse sistema de Laudato vai crescendo, crescendo, crescendo e ele dá origem ao monastério. E por isso aqui em cima está o monastério da tentação. E também, segundo a tradição cristã, foi nesse mesmo monte onde vai acontecer a terceira e última tentação de Jesus. Jesus passa várias e várias vezes aqui pela cidade de Jericó. Por quê? Porque essa cidade conecta a Galileia, que é a região onde ele morava, a cidade de Jerusalém, que é o centro do povo de Israel e onde ficava o templo de Jerusalém. Então Jesus passava por Jericó nas suas indas e vindas entre a Galileia e Jerusalém. E com o tempo vai passando, o ministério de Jesus vai crescendo e ele começa a ser muito conhecido. E ele passa aqui pelas ruas de Jericó e as multidões seguem ele. Porque todo mundo quer ver, quer saber quem é esse tal de Jesus, querem conversar com ele, querem fazer pedidos. E tinha um homem que queria muito, muito, muito ver Jesus. E esse homem se chama Zaqueu. Só tem um pequeno problema, que a própria Bíblia nos fala que Zaqueu era de baixa estatura. E no meio da multidão ele não consegue ver Jesus. Então o que ele faz? Ele sobe numa árvore, numa figueira brava, também conhecida como sicômoro. E ele sobe nessa árvore, olha Jesus de cima e então Jesus fala o seguinte: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, ouvindo isso, ele desce da árvore e ele promete dar metade dos seus bens aos pobres. E também ele fala, se alguma vez ele pegou algo que não lhe pertencia, ele ia devolver e devolver quadruplo, devolver 4 vezes mais. Cadê a árvore que Zaqueu subiu? Segundo a tradição local, os locais falam que essa é a mesma árvore que Zaqueu subiu. E ela realmente antiguíssima, mas a gente realmente não sabe se é ela ou não. Mas de uma maneira ou de outra, a gente consegue olhar para essa árvore e ver como o sicômoro, a figueira brava que Zaqueu subiu, se parecia. Eu quero agradecer ao Escritório de Representação do Brasil na Palestina e ao embaixador Alessandro Candeias por todo o apoio e por nos ajudarem a transformar esses capítulos na Autoridade Palestina em realidade. E um agradecimento especial a você que está nos assistindo. Não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Um grande beijo e a gente se vê na próxima!